Agora nós vamos ver como fazer frases interrogativas no passado. I'm wide awake, but you're a nightmare. Nós vimos que as afirmativas nós acrescentamos ED. Observe essas frases. He lived in São Paulo. O Paulo tá aqui, tá, gente? Last year. Olha o que eu fiz com o verbo. Acrescentei ED porque é uma frase afirmativa. Já na negativa, eu falo He didn't live in São Paulo last year. O que aconteceu aqui? Olha o outro. Did he live in São Paulo last year? Essa já é interrogativa. Vamos ver como é que faz? Aqui está, agora nós vamos ver as formas negativa e interrogativa. A forma negativa. O que nós fazemos? Vocês viram a frase anterior, a gente colocou o did not. Então, para a gente fazer a frase negativa no passado, nós acrescentamos o auxiliar did mais o not antes do verbo. Então, todas as frases que vocês virem did not, entendam que aquela frase está na negativa e está no passado. Mesmo que o verbo não tenha ED e não esteja na forma dele no passado, porque realmente ele não vai estar. Quando o auxiliar did entra na frase, o verbo ele fica no infinitivo sem o to, ele volta para a forma base dele sem o to. Lembrando que você pode escrever did not ou didn't. Então, a nossa forma negativa fica da seguinte forma. Sujeito, I, you, we, he, she, it, we, you e they. O did not ou didn't. O verbo na forma base, sem o ED. Vocês estão vendo que eles estão todos sem ED aqui? Por quê? Porque o did entrou em ação. Frases negativas, a gente acrescenta did not antes do verbo e o verbo volta para a forma base sem o to. Então, por exemplo, you didn't play sports. Vocês não jogaram esportes. They didn't live in São Paulo. Eles não viveram em São Paulo. Então, toda vez que a frase tiver did not, você entende, mesmo que o verbo esteja na forma base, você entende que essa frase está no passado negativa. Show? E a forma interrogativa? Como é que nós fazemos? A mesma coisa, a gente vai usar o did, só que dessa vez sem o not. Acrescentamos o did antes do sujeito e o verbo fica no infinitivo sem o to. Então, eu repito para vocês, toda vez que o did entrar em ação, o verbo volta para a forma base, para o infinitivo sem o to. Tem did na frase? É uma frase ou interrogativa ou negativa. No caso, sem o not é interrogativa e o verbo volta para o normal. Você não bota ED no verbo, nem conjuga ele no passado se ele for irregular. E a tabelinha da forma interrogativa fica da seguinte forma. Did, antes do sujeito... Volta aqui para mim. Antes do sujeito, estão vendo? Did, antes do sujeito, o verbo na forma base e o restante da frase com interrogaçãozinha no final. Por exemplo, did you live in São Paulo? Você morou em São Paulo? Did you study English? Você estudou inglês? Mesmo que a gente tenha visto só as regrinhas dos verbos regulares, e eu reafirmo a vocês, os irregulares são verbos que precisam ser estudados e memorizados, a regrinha das formas interrogativa e negativa também se aplicam aos verbos irregulares. Como assim? Eles seguem a mesma linha para interrogativa e negativa. Como assim?
a gente sempre usa o auxiliar did mais um verbo não flexionado. O que é isso? Sempre que, mesmo sendo irregular o verbo, se entrou o did, o verbo volta para a forma base, ele não flexiona. Não bota ED, nem tem outra forma de passar para o passado que se for regular. Vou mostrar para vocês um verbinho regular aqui, como é que fica. Por exemplo, aqui nós temos um verbo regular. You played football yesterday. Regular é de, igual nós já vimos na regrinha. Na interrogativa, you didn't play football yesterday. Acrescentei o did not, o didn't e o verbo voltou para a forma base. Interrogativa, did you play football yesterday? Entrei com o did antes do sujeito, o verbo voltou para a forma base e eu segui com a frase. Esse aqui são os verbos regular. Agora, o verbo irregular, como é que fica? A mesma coisa. A diferença é que o verbo aqui é só, ele está conjugado, ele está flexionado, igual esse regular está flexionado aqui na forma afirmativa. Na forma afirmativa, ele fica flexionado, tanto regular quanto irregular. Mas na forma interrogativa é que vamos mudar. You didn't see. See é a forma base desse verbo, que é o verbo ver. Então, quando o auxiliar entra, ele volta para a forma base. Quando o auxiliar entra, ele volta para a forma base. A mesma regrinha se aplica aos dois tipos de verbo, regular ou irregular. Olha a interrogativa. Did you see a game yesterday? Você viu o jogo ontem? Did, antes do sujeito, o verbo see na forma base e o restante da pergunta. Ó, aqui fica, você viu um jogo ontem? Viu, no passado, afirmativa, conjugado, flexionado. Agora, quando tem o auxiliar, voltamos para a forma base, que é o to see, a forma base sem o to, vai ficar só o see. É isso aí, a gente acabou de ver os verbos regulares e irregulares nas formas interrogativas e negativas. Um beijão para todos e até a nossa próxima aula.